Você tem ideia de quanto o Flamengo gastou para montar o melhor time do Brasil e também da América do Sul? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar todos os números baseados em um relatório divulgado recentemente pelo Flamengo. Quero te falar também sobre o risco que o Corinthians está correndo nas rodadas finais do Campeonato Paulista de rebaixamento. Preciso te atualizar sobre os números do Ceará, extremamente interessantes, time que ainda não perdeu na atual temporada. E para fechar, preciso falar sobre Nenê, meia atacante do Fluminense, que vive uma temporada das melhores na carreira. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e quero começar o vídeo de hoje falando sobre o Ceará, um dos times que ainda não perderam na atual temporada de 2020. São 13 partidas, é bem verdade, com muitos empates, 5 vitórias e 8 empates, nenhuma derrota, time que vai bem na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense. Nesse final de semana, vitória por 1-0 em cima do Atlético Cearense e mais um gol de Rafael Sobis, que marcou 4 gols dos últimos 5 anotados pelo Ceará. Time de 13 partidas invictas e que tem Fernando Praz como um dos grandes destaques. Recentemente ele pegou 2 pênaltis na disputa de pênaltis contra o Oeste, que garantiu o Ceará na terceira fase da Copa do Brasil. Então eu vou atualizar para você o momento do Ceará em cada uma das competições. Primeiro, começando pela Copa do Brasil, o time passou no primeiro mata-mata pelo Bragantino do Pará, no segundo mata-mata pelo Oeste, time paulista, decisão por pênaltis, e já está na terceira fase da Copa do Brasil, garantiu R$1,5 milhão por isso. Já na Copa do Nordeste, quarto lugar no grupo B, nem faz uma boa campanha por causa exatamente dos empates, uma vitória, 5 empates e nenhuma derrota, é a quarta e última colocação entre os times que se classificariam para a próxima fase. Está atrás do Confiança, que tem 13 pontos, do Náutico, que tem 11, e do Vitória, que tem 10, o Ceará aparece com 8. Já no Campeonato Cearense, primeira colocação, 11 pontos conquistados, os 4 primeiros se classificam para a próxima fase. Ceará, que investiu pesado, apostou em jogadores bastante conhecidos e vem, pelo menos até agora, se dando bastante bem. Quero falar agora sobre Nenê, que vive fase inspiradíssima e vem sendo o maestro do Fluminense na atual temporada. Em 11 jogos disputados, ele já tem 9 gols, que fazem dessa temporada a melhor temporada, mais artilheira desde a temporada 2011-2012, quando ele jogava no PSG e viveu seu ano mágico. Naquela temporada ele fez 27 gols em 47 partidas. Em todos os últimos anos da carreira dele, o Nenê é muito mais discreto do que na atual temporada, com esses 9 gols marcados. Você quer uma prova? Na temporada passada foram só 3 gols ao longo de todo o ano. Na temporada anterior, 13 gols marcados, e em 2017 ele havia marcado 11 gols. Ou seja, com mais 5 gols o Nenê ultrapassa todas as marcas dos últimos anos e já faz de 2020 sua principal temporada. O curioso é que o Nenê terminou em baixa no ano passado com a camisa do Fluminense, mas se adaptou muito bem ao esquema do Odair Hellmann, um cara que tem muito menos obrigações defensivas do que em outros tempos e está liberado para fazer gols. Gols, por sinal, tem sido uma grande marca desse Fluminense, que venceu nesse domingo por 4-0 o Resende e já chegou a 30 gols marcados na temporada. Só o Flamengo tem mais gols do que o Fluminense entre todos os times da primeira divisão. O Flamengo tem 31 gols no ano, o Fluminense aparece com 30 e depois com 23 gols marcados estão Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Bahia. Esses são os times mais efetivos, os times com mais gols marcados entre todos aqueles que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Corinthians, que não vence no Campeonato Paulista há 5 jogos. Até por isso já tem torcedor corintiano bastante preocupado com a possibilidade de o time ser rebaixado. E eu não aposto nessa possibilidade. Vou te dizer que seria a maior surpresa da temporada de 2020, muito maior, por exemplo, do que a surpresa que eu tive com a eliminação do time para o Guarani do Paraguai em plena pré-Libertadores. Mas a matemática pode causar alguma preocupação, especialmente para os corintianos mais pessimistas. É que com esses 5 jogos sem vitória, o Corinthians perdeu espaço no seu próprio grupo e viu a zona de rebaixamento se aproximar. Hoje, o Corinthians é o último colocado do seu grupo. É bem verdade que tem a mesma pontuação da Ferroviária, ele só está atrás da Ferroviária pelo número de cartões amarelos. Sim, há um empate em pontos, em vitórias, em gols pró, em gols contra, obviamente também em saldo de gols. Como o Corinthians tem mais cartões amarelos do que a Ferroviária, ele aparece em 4º lugar no seu grupo. Como é que funciona o rebaixamento no Campeonato Paulista para essa temporada? Ignora-se o fato de cada time estar num grupo. E os 2 times com pior campanha no Campeonato Paulista são rebaixados independentemente da chave em que estiverem. Hoje cairiam no Campeonato Paulista o Oeste
16º e último colocado, com 7 pontos conquistados, e a Ponte Preta, 15ª, também com 7 pontos conquistados. O detalhe é que a Ponte ainda joga nessa rodada, ela fecha nessa segunda-feira a participação, é o último jogo da atual rodada e a Ponte recebe o Red Bull Bragantino em casa. Se a Ponte vencer, ela vai a 10 pontos e se iguala ao Corinthians. O Corinthians também tem 10 pontos, só que a Ponte ficaria à frente pelo número de vitórias. Vou te atualizar sobre a posição do Corinthians. O Corinthians é o 11º de 16 times do Campeonato Paulista, são 10 pontos conquistados, 2 vitórias e 2 gols positivos de saldo. Abaixo do Corinthians, 12º lugar, o Água Santa, também 10 pontos. O Água Santa está atrás do Corinthians por causa do saldo, que é de -3. Depois, na 13ª colocação, aparece o Ituano, com 9 pontos conquistados. O 14º lugar é do Botafogo, que venceu o São Paulo hoje e pulou para 8. Saiu da zona do rebaixamento. Logo depois, já aparecem os 2 times que cairiam, a Ponte Preta e o Oeste. Ou seja, a diferença hoje do Corinthians para os 2 times que caem é de apenas 3 pontos. E é importante lembrar que o Corinthians, nas 3 rodadas que ainda restam para ele, faz confrontos diretos contra 2 adversários. Contra o Ituano, que é o 13º colocado, o próximo jogo é contra o Ituano na Arena Itaquera. O Corinthians é bem favorito e deve vencer. Depois, na rodada seguinte, confronto contra o Palmeiras também dentro de casa. E o último jogo do campeonato contra mais um adversário na parte de baixo da tabela, confronto contra o Oeste, lanterna do Campeonato Paulista, que venceu nesse fim de semana. Antes de mudar de assunto, é só importante lembrar que fiz um vídeo, vou até deixar o link para você, em que eu conto que o empate com o Novo Horizontino nesse sábado lá em Novo Horizonte fez com que a diretoria corintiana começasse a cogitar a possibilidade de, no fim desse campeonato, trocar o Thiago Nunes. Não se fala em demissão por enquanto, mas há uma preocupação muito grande do presidente André Sanches, do Duílio Monteiro Alves, que é o diretor executivo, que é o diretor de futebol do Corinthians, para entender os motivos que fazem com que o time tenha regredido tanto nas últimas partidas. Existe a suspeita de que pode haver um descontentamento dos jogadores para com o treinador ou para a comissão técnica. Somente assim daria para entender uma queda tão grande de futebol do Corinthians nos últimos jogos. Para fechar, quero falar sobre o Flamengo, que tem indiscutivelmente o melhor elenco do futebol brasileiro e também da América do Sul. A grande pergunta é: quanto o Flamengo gastou para montar seu atual time e seu atual elenco? Um relatório divulgado recentemente pelo Flamengo, relatório de gastos do Flamengo referente a 2019, com algumas atualizações de 2020, nos ajuda a fazer essa conta. Peguei esse relatório, ou seja, são todos dados oficiais do Flamengo, e vou começar a te contar a partir de agora quanto o rubro-negro gastou com os seus jogadores. Primeiro, falando sobre o time titular, um dos mais baratos, o Diego Alves, contratado por R$1.700.000. Já o Rafinha, que estava livre do seu contrato com o Bayern de Munique, custou R$4 milhões, essa grana toda em luvas. O Flamengo já pagou R$1 milhão e tem mais R$3 milhões a serem pagos. Rodrigo Caio, zagueiro contratado do São Paulo, R$26.100.000. Foi quanto o Flamengo já desembolsou, a previsão de mais R$7 milhões em aquisição de direitos econômicos. Léo Pereira, zagueiro contratado nesse ano junto ao Atlético Paranaense, vai custar R$29.900.000. O detalhe é que o Flamengo só pagou até agora R$2.300.000. Todo o restante, de acordo com esse relatório rubro-negro, será pago nos próximos anos. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz, que não tinha mais contrato com o Atlético de Madrid, custou aos cofres rubro-negros R$12.400.000. Tudo isso com pagamentos de luva. O que são as luvas? Aquele prêmio pela assinatura do contrato. Como o jogador estava livre no mercado, ele se entende no direito de pedir luvas, de pedir esse prêmio pela assinatura do contrato, e o Flamengo topou pagar esses R$12.400.000. Já falei sobre os defensores, vou começar a contar sobre os meio-campistas. O William Arão é o mais antigo dos reforços contratados pelo Flamengo, foi adquirido no fim do ano de 2015. Ele tinha rescindido, o contrato tinha acabado com o Botafogo entendia na oportunidade que poderia prorrogar o contrato de forma automática. O William Arão ignorou esse acordo e fechou com o Flamengo. Na oportunidade, ele embolsou R$600.000 de luvas. Jogador mais barato entre todos os titulares do Flamengo até aqui. Já o Gerson, comprado na metade do ano passado junto à Roma, custou R$50.400.000. É bem verdade que o Flamengo ainda deve ao time italiano R$41 milhões. E quando eu falo que ainda deve, não é porque o Flamengo deixou de pagar ou tem um atraso, é porque quase todas as compras são feitas de forma parcelada.
Bom, o Everton Ribeiro, jogador comprado por 31 milhões e 700 mil reais no ano de 2017. O Arrascaeta, 87 milhões e 400 mil reais. O Flamengo ainda tem de pagar mais 4 milhões de reais. A compra do Arrascaeta foi feita uma parte maior, uma parte mais significativa junto ao Cruzeiro e outra parte junto ao Defensor, time do Uruguai. Bruno Henrique, que veio do Santos por apenas 23 milhões de reais. Baita compra feita pelo Flamengo, que só desembolsou até agora 12 milhões de reais, ainda tem outros 11 milhões de reais pendentes. Para fechar, Gabigol, o Gabigol ainda não consta no relatório, tá? Como a aquisição dele foi feita de forma mais recente, ainda não apareceu nesse relatório. Vou me basear nos números divulgados na época do acordo entre o Flamengo e a Inter de Milão, o investimento total na casa dos 97 milhões de reais. Foram 3 milhões de reais no ano passado pelo empréstimo e mais 94 milhões de reais, que equivalem a 18 milhões de euros. Vale lembrar que a alta do euro e também do dólar fazem com que os investimentos rubro-negros fiquem mais caros. Somando toda essa galera, a gente chega ao valor de 364 milhões e 200 mil reais. Foi isso que o Flamengo desembolsou para ter seus 11 titulares. Parece muito para o futebol brasileiro e de fato é, mas fazendo a comparação com o que se gasta, por exemplo, na Europa, você vai entender que é bem pouco. O Van Dijk, zagueiro holandês comprado pelo Liverpool 2 temporadas atrás, foi comprado por 75 milhões de libras. E esses 75 milhões equivalem a 453 milhões de reais trazendo para a nossa moeda. Ou seja, o Van Dijk sozinho custou quase 100 milhões de reais a mais do que todo o investimento feito pelo Flamengo com os seus 11 titulares. Separei também, de acordo com esse relatório do Flamengo, alguns jogadores reservas e quanto o Flamengo investiu com eles. O Vitinho é o valor mais assustador, 53 milhões e 900 mil reais. Pires da Mota, outro bastante caro, principalmente porque vem sendo bem pouco aproveitado, 25 milhões e 900 mil reais. Pedro Rocha, que chegou por empréstimo, vai custar ao Flamengo ao longo do ano 5 milhões e 300 mil reais. O Thiago Maia, de acordo com esse relatório, não teve qualquer custo. Já o Pedro, apesar de ter vindo por empréstimo, vai custar 9 milhões e 200 mil reais, sendo 6 milhões e 900 mil em luvas. O Michael, comprado do Goiás, custou 34 milhões e meio de reais. E para fechar, o Thiago, atacante comprado junto ao Náutico, chegou por 6 milhões de reais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse início de semana. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola, bem fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. E por último, quem tem Instagram, me segue por lá no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!